Bem-vindos ao Repórter África. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, decidiu hoje dissolver o Parlamento na sequência dos confrontos de quinta e sexta-feira da semana passada entre forças de segurança que considerou tratar-se de um golpe de Estado. O Presidente da República tomou a decisão após uma reunião do Conselho de Estado esta manhã. O decreto presidencial já foi publicado. O chefe de Estado guineense invoca a cumplicidade entre a Guarda Nacional e certos interesses políticos no próprio seio do aparelho de Estado. O funcionamento normal das instituições da República tornou-se impossível, no entender de Sissoko Embalo, considerando então que a data das próximas eleições será fixada brevemente. Este fim de semana, no regresso a Bissau, proveniente do Dubai, onde participou na COP28, Umaru Sissoko Embalo já tinha prometido consequências pesadas aos políticos e militares implicados no tiroteio do passado dia 1 de dezembro, que classificou de tentativa de golpe de Estado. O chefe de Estado guineense, na sua primeira comunicação ao povo, após o confronto entre os militares da Guarda Nacional e do Estado-Maior, deixou o ultimato. Nunca tinha que entrar cedo para ver essa tentativa de golpe de Estado, não é? Mas, ele não fala jornalista, ainda tem consequências pesadas. Teatro acaba. 1 de fevereiro passa. E tudo gente que está implicado na cena pagar caro. Nós exortamos a mês. Ai de filho de quem que fala com a. Se faz pagar consequências graves que não paga. Guiné-Bissau cá podia entrar, mas na teatro. Nunca mais Guiné-Bissau cá não. Quando ele fala vivemos em paz ou morremos todos, é dessa vez. Umaru Sissoko Embalo pondera criar comissão de inquérito para apurar e responsabilizar os implicados na tentativa da subversão da ordem constitucional. Segunda-feira, ainda tem a comissão de inquérito. E é golpe, a postura você bem aqui. Casa de quem que fugiado ali? Já tem casa de ninguém que fugiado. Vou ver na casa de gente que fugiado. Pode, se tem um caso. Por outro lado, Sissoko elogiou a intervenção das forças republicanas e batalhão da Presidência da República. Chongo vai amando de alguém. Chongo cadudo. Ninguém chune é cadudo. Que vai arrebentar instalações de polícia judiciária na guerra de forças republicanas. E Presidência da República. Claro, um dos seus papéis e manter e coadjuvar Estado-Maior General. E assim que está funcionando. Batalhão de Presidência da República, no nosso sistema ou no Estatuto de Defesa Nacional, e para proteger o Presidente da República. Golpe que está fazendo a Presidente da Assembleia, nem a Primeiro-Ministro, e está fazendo a Chefe de Estado, que é Comandante Supremo das Forças Armadas. Sobre o assunto, a questão que não quer calar é a seguinte: quem ordenou a retirada dos 2 governantes das celas? E o presidente guineense afirmou que já existem provas de envolvimento de alguns políticos no caso dos confrontos entre militares da Guarda Nacional e do Estado-Maior. Sissoko Embalo, neste domingo, fez essa revelação após uma visita às instalações do comando da Guarda Nacional, Brigada de Intervenção e Reserva do Quartel-General das Forças Armadas, garantindo que os envolvidos serão responsabilizados. Com o intuito de inteirar-se melhor do caso 1 de dezembro, o chefe de Estado guineense efetuou uma visita rápida às instalações das Forças de Defesa e Segurança do país envolvidos no confronto armado no passado dia 1 de dezembro. Somos que você e tem envolvimento de manga de elementos do Guarda Nacional, alguns políticos também, que mati nesse, que e autores morais e financeiros de ato. Uma coisa que não garante vós. Esse Deus zumbias. Esse tem que trabalhar de pé, de cabeça. O Presidente da República revelou que alguns detidos nesse processo já estão a confessar que foram pagos pelos políticos. Alguns elementos que prendidos estão na confessar, gente que fazem dar dinheiro, gente que pata, aquele é o problema. Mas que não falamos como? Somos que você, Presidente da República, e que está fazendo inquérito, e que é juiz, não faz essa declaração enquanto Comandante Supremo, que vem de forças republicanas, para ser bravura, ser ação que é fazer, não toma gente atenção de como. Um menino, nada mais que um menino. Por isso, tem tentativas. Vou por escrever. A outra que se triste, ok? À medida que nasce, urna, suma quem entra, urna que não entra. Entretanto, Umaru Sissoko Embalo alertou que a melhor forma de chegar ao poder é através das urnas. Quem que misti, faz
política tem que deixar farda e políticos também que me ser o Presidente da República tem que bater para a urna. De salientar que, nesse processo, além da detenção de alguns oficiais, foram também retiradas as viaturas da Brigada de Intervenção e Reserva. O coordenador da coligação PAI Terra Arranca desvalorizou todas as acusações que está a ser alvo por parte dos partidos da oposição na Guiné-Bissau, relacionados com os confrontos armados que culminaram na perda de vidas humanas. Domingos Simões Pereira distanciou-se dos acontecimentos e clarificou a polémica sobre alegados disparos à sua residência. O coordenador da coligação PAI Terra Arranca distanciou-se do confronto entre os militares da Guarda Nacional e do Estado-Maior. Eu distancio-me, eu lamento profundamente e estou a exortar as instituições competentes a permitirem que a verdade seja realmente esclarecida e essa verdade possa ser servida ao povo guineense. Agora, deixei bem claro que enquanto cidadão, enquanto profissional, eu nunca me associei a atos de violência em qualquer circunstância. Quem é que sabia para onde é que eles tinham sido levados? Quem é que podia garantir que era no sentido da sua proteção? Portanto, tudo isto, e ainda adicionado ao facto de nem o Primeiro-Ministro, nem a Ministra do Interior terem conhecimento dessa ocorrência, como é que eu podia ter uma posição em relação a isso? O também presidente da Assembleia Nacional Popular foi ainda mais longe, dizendo que minha sensação era que a minha casa estava a ser alvejada. Quando eu regressei ontem, quando eu voltei a casa ontem, quis me informar junto dos elementos do meu segurança, que me informaram que estavam disparando perto da casa, mas nunca foi para a casa. Sobre a decisão do Ministério Público, que colocou em prisão preventiva os dois governantes, Domingos Simões Pereira questionou a neutralidade dessa instância judicial. Eu não encontrarei palavras para convencer as pessoas que eu acredito na neutralidade do Ministério Público. Mas quando nós recebemos a carta do Ministério Público, que ao dirigir-se a mim até me tratou por PhD, achei que havia aí um sinal de que, pelo menos desta vez, devemos ter uma colaboração institucional priorizando aquilo que é essencial. E o que é essencial? É que o povo guineense saiba a verdade. De salientar que até ao momento o Ministro da Economia e Finanças e o Secretário de Estado de Tesouro estão detidos. E voltamos à notícia de abertura deste Repórter África. O Presidente da República da Guiné-Bissau decidiu pela dissolução do Parlamento após ter ouvido esta manhã o Conselho de Estado. O Umaru Sissoko Embalo diz que os últimos acontecimentos configuram uma tentativa de subversão da ordem constitucional com patrocínio da Assembleia Nacional Popular, que, no seu entender, não exerceu o papel fiscalizador dos atos do governo durante a audição do Ministro da Economia e Finanças, tendo saído em defesa deste. Através de um decreto presidencial, o chefe de Estado guineense faz saber que a data para a realização das próximas eleições legislativas será afixada em tempo oportuno. Na sequência dos acontecimentos de 1 de fevereiro, o presidente guineense reuniu o Conselho de Estado, seu órgão de consulta. À saída do encontro, Umaru Sissoko Embalo anunciou a dissolução do Parlamento, evocando a existência de uma grave crise. Acabei de reunir o Conselho de Estado. Acabei de reunir o Conselho de Estado e tomei a decisão de dissolver o Parlamento por causa da tentativa de golpe de Estado de 1 de dezembro. Entendi que o Parlamento sempre foi o foco da instabilidade. Temos de pedir de novo ao povo, que é soberano, para tomar a decisão de escolher o novo governo, porque é o único caminho e a única via a seguir. Não podemos permitir desordem e desmandos. Que não pode fazer, nunca pode setar desordem e desmandos. Sissoko Embalo recorreu à história para afirmar que o foco da instabilidade no país é o Parlamento. Se não ir atrás, não passa uma guerra. Se voltarmos atrás, tivemos uma guerra civil preparada no Parlamento, o caso 7 de junho. Vimos o caso com o presidente Kumbayalá, também no Parlamento. No dia 1 de fevereiro de 2022, o Parlamento fez a mesma coisa. E agora, a 1 de dezembro foi o fim de toda a macacada. Então, o Presidente, enquanto garante da estabilidade e do regular funcionamento das instituições, tomou a decisão de dissolver o Parlamento.
e de regular funcionamento de tudo e toma a decisão de dissolver o Parlamento. O decreto presidencial número 70/2023 foi lido pelo seu conselheiro Delfim da Silva. Artigo 2º. Será fixar em tempo oportuno a data para a realização das próximas eleições legislativas nos termos do disposto no artigo 68º, a linha F da Constituição da República. Artigo 3º. Este decreto presidencial entra em vigor imediatamente. Segundo o documento, a data para a realização das próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau será fixada em tempo oportuno. O coordenador da coligação PAI Terra Arranca e presidente da Assembleia Nacional Popular considera inconstitucional a decisão do chefe de Estado em dissolver o Parlamento, afirmando que o hemiciclo guineense vai continuar a funcionar. A posição de Domingos Simões Pereira foi tornada pública minutos depois do anúncio presidencial da dissolução da Assembleia Nacional Popular. Mesmo com a decisão do Presidente da República em dissolver o Parlamento, o Presidente da Assembleia Nacional Popular afirmou que o hemiciclo guineense vai continuar a funcionar. A lei fundamental do meu país é a minha Constituição. E a minha Constituição me diz que uma Assembleia Nacional Popular legalmente constituída não pode ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua existência. E, portanto, se for o caso, independentemente do mecanismo que for utilizado para esse efeito, estamos em presença de uma subversão da ordem democrática e se isso não é um golpe de Estado constitucional, eu não sei o que é. Na minha perspectiva e na minha leitura, a Assembleia continua válida, porque a única instância que pode realmente derrubar a Assembleia é a observância da Constituição. E não é o caso que está a acontecer neste momento. Por sua vez, o presidente da União para a Mudança, apoiante da coligação PAI Terra Arranca, considerou de precipitada a decisão do Sissoko Embalo. É uma decisão inconstitucional, na medida que o artigo 94 da Constituição da República impede o Presidente de dissolver o Parlamento no primeiro ano após as eleições e 6 meses antes das eleições presidenciais. Portanto, o prazo existe, está em curso um inquérito para tentar saber o que ocorreu durante estes dias e o que se passou no Ministério das Finanças. Portanto, seria bom, seria judicioso deixar que os trabalhos fossem concluídos para depois, eventualmente, se tomar uma decisão. De salientar que tentamos, sem sucesso, ouvir a reação do Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15, o maior partido da oposição que mal soube da decisão, abandonou o Parlamento. A crise política na Guiné-Bissau, para continuar a acompanhar aqui na RTP África. Fica por aqui este Repórter África. Até logo. Bem-vindo. Começamos com as mudanças que se operam na Guiné-Bissau após os disparos e movimentações militares em Bissau no final da última semana. O Presidente da República passou a acumular as funções de chefe de Estado com as de Ministro de Defesa e do Interior. Umaro Sissoko Embalo dissolveu o Parlamento, após ter ouvido esta manhã o Conselho de Estado, mas mantém a confiança no primeiro-ministro, Geraldo Martins. Quanto à Assembleia, Umaro Sissoko Embalo diz que os acontecimentos de quinta e sexta-feira configuram uma tentativa de subversão da ordem constitucional com o patrocínio da Assembleia Nacional Popular. Na sequência dos acontecimentos de 1 de fevereiro, o presidente guineense reuniu o Conselho de Estado, seu órgão de consulta. À saída do encontro, Umaro Sissoko Embalo anunciou a dissolução do Parlamento, evocando a existência de uma grave crise. Acabamos de reunir o Conselho de Estado. Acabei de reunir o Conselho de Estado e tomei a decisão de dissolver o Parlamento por causa da tentativa de golpe de Estado de 1 de dezembro. Entendi que o Parlamento sempre foi o foco da instabilidade. Temos de pedir de novo ao povo, que é soberano, para tomar a decisão de escolher o novo governo, porque é o único caminho e a única via a seguir. Não podemos permitir desordem e desmandos. Que não pode fazer, nunca pode setar desordem e desmandos. Sissoko Embalo recorreu à história para afirmar que o foco da instabilidade no país é o Parlamento. Se não ir atrás, não passa uma guerra
Se voltarmos atrás, tivemos uma guerra civil preparada no Parlamento, o caso 7 de junho. Vimos o caso com o presidente Kumbaya também no Parlamento. No dia 1 de fevereiro de 2022, o Parlamento fez a mesma coisa. E agora, a 1 de dezembro, foi o fim de toda a macacada. Então, o Presidente, enquanto garante da estabilidade e do regular funcionamento das instituições, tomou a decisão de dissolver o Parlamento. E de regular funcionamento de tudo e toma a decisão de dissolver o Parlamento. O decreto presidencial número 70/2023 foi lido pelo seu conselheiro Delfim da Silva. Artigo 2º. Será fixar em tempo oportuno a data para a realização das próximas eleições legislativas nos termos do disposto no artigo 68º, a linha F da Constituição da República. Artigo 3º. Este decreto presidencial entra em vigor imediatamente. Segundo o documento, a data para a realização das próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau será fixada em tempo oportuno. O Presidente da Assembleia Nacional Popular Guineense diz que é inconstitucional a decisão do chefe de Estado em dissolver o Parlamento. Domingos Simões Pereira afirma que o hemiciclo guineense vai continuar a funcionar. Mesmo com a decisão do Presidente da República em dissolver o Parlamento, o Presidente da Assembleia Nacional Popular afirmou que o hemiciclo guineense vai continuar a funcionar. A lei fundamental do meu país é a minha Constituição. E a minha Constituição me diz que uma Assembleia Nacional Popular legalmente constituída não pode ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua existência. E, portanto, se for o caso, independentemente do mecanismo que for utilizado para esse efeito, estamos em presença de uma subversão da ordem democrática e se isso não é um golpe de Estado constitucional, eu não sei o que é. Na minha perspectiva e na minha leitura, a Assembleia continua válida, porque a única instância que pode realmente derrubar a Assembleia é a observância da Constituição e não é o caso que está a acontecer neste momento. Por sua vez, o presidente da União para a Mudança, apoiante da coligação Pai Terra Arranca, considerou de precipitada a decisão do Sissoko Embalo. É uma decisão inconstitucional, na medida que o artigo 94 da Constituição da República impede o presidente de dissolver o Parlamento no primeiro ano após as eleições e 6 meses antes das eleições presidenciais. Portanto, o prazo existe. Está em curso um inquérito para tentar saber o que ocorreu durante estes dias e o que se passou no Ministério das Finanças. Portanto, seria bom, seria judicioso deixar que os trabalhos fossem concluídos para depois, eventualmente, se tomar uma decisão. De salientar que tentamos, sem sucesso, ouvir a reação do Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15, o maior partido da oposição que mal soube da decisão, abandonou o Parlamento. A rádio e a televisão públicas guineenses estão encerradas, foram ocupadas por militares esta tarde. O maior partido da oposição, MADEM G15, congratula-se com a dissolução do Parlamento. O partido entende que houve uma tentativa de golpe de Estado no país, com confrontos entre fações militares. Pede ao Ministério Público que envide todos os esforços para o apuramento das responsabilidades. Considerando a tentativa de golpe de Estado de Guarda Nacional, através do assalto da instalação da Polícia Judiciária em Bissau, que foi abortada graças à intervenção oportuna das forças republicanas, face ao exposto, a Comissão Permanente do MADEM G15 delibera congratular-se com a decisão do Presidente da República, General do Exército Umaru Sissoko Embalo, que determinou a dissolução da Assembleia Nacional Popular. Exortar e encorajar ao Ministério Público e todas as entidades envolvidas no processo de averiguação com as investigações tendentes a esclarecer todos os contornos da situação criada. Apelar à calma e à serenidade ao povo guinense e à expressão de confiança nas nossas autoridades.